Olá, o Câmara Aberta está no ar. No Natura Zoom vamos mostrar a reciclagem do óleo vegetal. E no quadro Raças, conheça o cão Chihuahua. Não saia daí! Na reportagem do Natura Zoom, nós vamos mostrar como é feita a reutilização do óleo vegetal que são consumidos em bares, restaurantes e também aí na sua casa. O óleo vegetal é utilizado todos os dias por milhares de famílias brasileiras. Isso sem contar com bares, restaurantes e outros estabelecimentos. Só essa empresa de Belo Horizonte recebe todos os dias da capital mais de 8 mil litros de óleo usado para serem reciclados. Chegando aqui, vamos até nosso peneiramento, passamos esse óleo primeiramente, onde ficam as impurezas, que são batatas, bacon, as farinhas. E mesmo peneirando, ainda sobram alguns resíduos que descem junto com esse óleo. E como todas as fritadeiras são divididas entre óleo e água, quando chega ao nosso tanque, nós temos que aguardar 4 horas para essa decantação. Após a decantação da separação do óleo e da água, nós passamos para os nossos filtros. Esses filtros retiram as pequenas partículas, que são as farinhas, que a peneira não retém. Aí, depois de filtrado, ele vai para os nossos tanques e logo em seguida nós já carregamos, nós temos um caminhão próprio, um caminhão-tanque, que esse caminhão é para um transporte seguro. Hoje nós coletamos, 98% da nossa coleta é feita em bares, restaurantes, padarias e também motéis. O que acontece hoje? 2% só da população está armazenando, está reciclando esse óleo. O maior volume gerado está na dona de casa. Cada habitante, mês, descarta 300 ml de forma indevida, né? Esse óleo está sendo jogado nas redes de esgoto. Não há dúvida nenhuma que a reciclagem está na agenda tanto do meio empresarial quanto da política e da sociedade. Só que o que nós vemos é uma falta de organização e de coordenação das diferentes atividades. Eu sou professor da UFMG. A UFMG está produzindo uma quantidade enorme de saber que poderia estar sendo usado de maneira mais eficaz na reciclagem. Por exemplo, a universidade poderia estar incentivando mais a criação de empresas de apoio ao setor. Assim como qualquer outro setor, uma empresa de reciclagem, como é o caso da reciclagem de óleo de cozinha, ela precisa de apoio de químicos, de engenheiros químicos, e precisa de apoio da parte de gerenciamento. Nós não vemos quase nenhum laboratório na UFMG dedicado, por exemplo, à questão da reciclagem. Por quê? Se acredita que a reciclagem não precisa de tecnologia, o que é um grave erro. Nós podemos, com a reciclagem, estar produzindo biogás, nós podemos estar reciclando materiais de alto valor agregado. Então é um grande equívoco aí. A universidade tem que se envolver, o setor produtivo tem que investir, não é? E o governo tem que criar regras mais claras para que essas empresas possam atuar no mercado. Está precisando de ter mais fiscalização. Já procurei o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente pedir mais regulamentação, porque esses recicladores que vivem dentro da ilegalidade, eles não estão preocupados com o meio ambiente. Eles só querem retirar do óleo o resíduo que interessa para eles. Agora, o resíduo que não interessa, aquele que nós temos que pagar para descartá-lo, né? Eles não têm interesse. O óleo vegetal jogado direto na pia de casa faz como colesterol no corpo humano. Aos poucos, a gordura se acumula nas tubulações e o despejo constante pode acabar entupindo as vias, causando prejuízos financeiros e, por vezes, sérios danos à natureza. Mas para evitar esses problemas e preservar a natureza, como é possível reaproveitar o óleo vegetal usado? Biodiesel, em primeiríssimo lugar, mas tem várias outras aplicações. Ele é usado, por incrível que pareça, na indústria química, na indústria farmacêutica, como, por exemplo, combustível para caldeiraria, né? Ele pode ser usado até mesmo na petroquímica. Aqui
Aqui nessa empresa, o óleo vegetal reciclado é utilizado para untar essas formas. Logo depois, elas recebem concreto para moldar postes, facilmente retirados graças à presença do óleo, que funciona como lubrificante. A gente normalmente teria que usar um produto, um desmoldante, para poder lubrificar as formas, para fazer o pré-fabricado e depois desenformar sem trazer nenhum problema superficial para a peça que foi produzida. A gente tem compromissos com o meio ambiente, compromissos diversos, que não é só o de produzir e vender. E para provar que até aquele restinho de óleo que sobra em casa pode ser reaproveitado, a gente veio até o Centro Mineiro de Referência em Resíduos, que ensina uma receita de sabão com o óleo vegetal usado. Dentro dos projetos do Centro Mineiro, a gente tem a Escola de Gestão de Resíduos, onde a Cozinha Experimental atua na questão dos resíduos orgânicos. E a gente tem também as oficinas, né, de óleo de cozinha, que a gente reutiliza esse óleo, né, para que contribuir para o meio ambiente, para não deixar esse óleo voltar, né, de forma errada, né, para o meio ambiente. Então vamos aprender como fazer o sabão com óleo vegetal usado. Eu estou aqui com a Cristiane Silva, ela é estagiária da Cozinha Experimental e também estudante de nutrição, não é isso, Cristiane? Cristiane, quais são os ingredientes que a gente usa para fazer esse sabão? Nós vamos usar 1 litro de óleo usado, soda cáustica líquida, álcool e água. Ok, tendo os ingredientes, como é que é o modo de preparo? Então, nós vamos colocar dentro desse vidro que já está com 1 litro de óleo, 100 ml de água, 100 ml de álcool e 200 ml de soda cáustica líquida. Lembrando que depois que colocar a soda cáustica, tem que balançar vigorosamente a garrafa para que o sabão fique do jeito que ele tem que ficar. A gente precisa de 2 dias para ele secar, né? Você pode acrescentar essência também, sementinhas, do jeito que você quiser fazer esse sabão, você pode fazer, né? E ele vai ficar desse jeito aqui. O intuito principal dessa oficina é evitar o descarte incorreto do óleo, né? A maioria das pessoas joga no ralo, né, no fundo do quintal, não preocupa muito com o meio ambiente, que ele olha a pouquinho, não vai fazer muito, né, muito problema. É a famosinha palavra sustentabilidade, né? Nós temos que ter um consumo mais responsável. O que eu vou sugerir, com toda clareza, procure uma empresa de reciclagem ou um ecoponto. A maioria dos ecopontos hoje estão se proliferando em toda a cidade, as grandes cadeias de supermercado. Hoje em dia você encontra ecoponto para entrega de óleo até em laboratórios de análises clínicas. Você conhece os chihuahuas? Cachorro de pequeno porte e uma beleza um pouco diferente. Veja agora no quadro Raças. Todos os coelhinhos, digamos assim, que eu trato como se fosse um bebê, né? Os coelhinhos dele são lindos, todos de patinhas, e ele tem várias coleirinhas, cada uma mais linda que a outra, e ele tem caminha linda, casinha, né? Ele é super mimado, ele tem coisas lindas. O Chihuahua é a menor raça canina de todas as 356 reconhecidas pela Federação Cinológica Internacional. E é uma raça que foi desenvolvida para ser um cão de companhia. Então a função do Chihuahua é estar ao lado das pessoas, exatamente fazendo companhia a elas. Os banhos são de 15 em 15 dias. O veterinário acha que no inverno é melhor não ficar dando banhos muito próximos uns dos outros. E a alimentação é muito engraçada. Ele acorda de manhã, come arroz integral com carninha de cordeiro, que é uma carne mais hipoalergênica, digamos assim. E aí ele toma, quando eu tomo o café da manhã, ele toma um pouquinho comigo, ele come um pãozinho integral com geleia, sem açúcar e requeijão.
eu faço uns agrados, assim, uns mimos, eu fujo um pouco, sabe? E depois, mais no final da tarde, quase à noite, ele come uma ração hipoalergênica. Ele, desde pequenininho, que ele tinha, assim, uma dor no estômago, ele comia e logo depois ele tinha uma dor no estômago. E a gente não conseguia entender porquê e ele até gritava de dor. E eu levei a vários veterinários e tal, e ninguém me deu uma resposta clara a respeito dessa alergia. E a gente foi tentando mudar a alimentação dele até que nós chegamos num denominador comum e hoje ele já está bem melhor da alergia, mas ele só come carninha de cordeiro e ração hipoalergênica. O temperamento dos chihuahuas ele é um tanto variável de acordo com a criação, mas de uma maneira geral são cães um tanto latidores às vezes, e em termos de agressividade, um ou outro pode ser um pouquinho agressivo com estranhos, mas dado ao tamanho diminuto do animal, isso não significa absolutamente nada em termos gerais. Quando o dono do canil falou sobre eles, ele já me avisou, ele é líder e ele manda no espaço dele. Então é assim mesmo, lá em casa, por exemplo, se chega uma pessoa estranha, ele demora muito tempo para poder fazer amizade, digamos assim. Então ele tem que conviver um pouco com a pessoa para ele poder relaxar. Então se chega alguém estranho, com certeza ele late muito, mas ele no geral é um cachorrinho bem quieto, ninguém nem sabe que existe cachorrinho lá em casa, a não ser quando chega alguém estranho. No geral é uma raça relativamente forte em termos de doenças, não é muito susceptível a doenças mais comuns e seria uma raça ideal para lugares pequenos, por exemplo, apartamentos, embora independente da raça, todos os animais tenham que fazer algum exercício, alguma atividade física, mas é uma raça que se adapta bem em apartamentos. O espaço do apartamento é o suficiente para ele se exercitar, ele não é um cachorrinho que precisa de muito espaço para correr, porque ele corre pelo apartamento todo. Então isso dá uma tranquilidade de você não ter que sair com ele toda hora para ele se exercitar. Quer dizer, o próprio apartamento já tem espaço suficiente para que ele possa brincar, correr. Câmara Aberta está no fim. Acompanhe a nossa programação pelo site ufmg.br/tv, pelo Twitter que aparece aqui na tela ou pelo facebook.com/tvufmg. Eu volto na semana que vem. Até lá! Fábrica Verde apresenta Aça Peixe. Aça Peixe? Será que é uma dica de alimentação saudável? Poderia ser. Só que Aça Peixe não é um peixe, é uma planta muito boa para a saúde. Suas folhas e cascas são usadas para combater gripe, tosse, problemas respiratórios, mas parece que quem está tendo dificuldade de respirar é o próprio Aça Peixe. O arbusto tem sido ameaçado pelas queimadas. Não é justo. Logo uma planta tão generosa, tão doce. Sabia que o aça-peixe dá um mel muito bom? É procurado pelas abelhas por ter pólen e néctar de qualidade. Então, abelhinhas, vamos correr atrás de quem não respeita a natureza.